Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comum, a gente vivencia isso todos os dias, a gente conhece alguém que passa por uma situação como essa, mas ao mesmo tempo a gente prefere não falar, a gente prefere às vezes fugir desse tema que gera tantas consequências, que é o relacionamento abusivo. A gente vai abordar esse tema porque é um tema que tem chegado muito no nosso consultório, na nossa clínica. Apesar de ser algo que normalmente a gente já pensa, vou tratar com psicólogo, né? São questões pessoais. Quando a gente pensa num relacionamento abusivo gera consequências, gera sofrimento, logo gera problemas de saúde, uma ansiedade, uma baixa autoestima, que pode gerar uma depressão. Normalmente os pacientes que chegam para mim já chegam com um quadro depressivo, às vezes uma depressão leve, mas é uma depressão crônica que vem se arrastando devido às situações que aquela pessoa vem vivenciando. Então eu achei importante a gente conversar sobre isso, porque tem aumentado muito. A gente vive uma pandemia, muitas pessoas isoladas, o convívio social diminuiu e estão passando por relacionamentos muito difíceis, às vezes de um companheiro, de um amigo, de um ex-namorado ou namorada. Mas o mais importante que eu vejo nisso, isso gera consequências, isso gera sofrimento. Então a gente precisa falar, a gente precisa botar para fora, a gente precisa ajudar quem está passando por essa situação, porque ela não está passando por essa situação porque ela quer, mas porque ela está envolvida numa situação, pode ser tanto o homem quanto a mulher, é muito mais comum e prevalente nas mulheres, porque são vistas perante a sociedade como pessoas frágeis, pessoas que não têm condições e muitas vezes dependem do marido, dependem do namorado, então sofrem mais, são mais vulneráveis a essas situações. Mas quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente tem que ter na cabeça o que é uma relação abusiva. Porque não é só num relacionamento, não são só apenas maus tratos físicos. Quando a gente fala numa relação, a gente tem que sempre pensar, uma relação é uma união ou uma junção de duas pessoas com criações diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes que estão ali para somar, porque gostam, porque têm o mesmo pensamento, têm a mesma vocação ou ideia, ou têm o mesmo gosto. Por isso que existem grupos que a gente se envolve, a gente sempre gosta de um tipo de pessoa, vive uma situação, tem os mesmos amigos, e a relação abusiva ela passa a existir quando aquele relacionamento ele não cria vantagens, ele não cria benefícios para aquela pessoa. Ele começa a fazer o contrário, a jogar a pessoa para baixo, a descaracterizar, a diminuir a outra pessoa, a fazer com que ela não acredite que ela é capaz de vencer. Isso é muito importante. Joga a gente de uma forma que a gente se acha a pior pessoa do mundo. A gente conquista um prêmio, fala assim, tá, tudo bem. Como assim tudo bem? Eu ganhei uma promoção no trabalho, como é que a minha amiga vira para mim e fala assim, poxa, é legal. É uma forma de manipular o indivíduo para que ele esteja sempre sob controle. E quando isso sai do normal, às vezes a violência física, a violência verbal, a diminuição da pessoa do dia a dia. Então é importante que a gente esteja atento a isso, porque isso é muito comum. E às vezes a gente não nota, são minúcias. A gente vê que às vezes se for uma relação amorosa, como que a pessoa se afasta, como que ela está longe da família, dos amigos. E se você for confrontar aquela pessoa, é tudo que o abusador quer para que ela se afaste cada vez mais. E ao contrário, o que essas pessoas precisam? O que a gente precisa? Acolher, estar ali, se mostrar preocupado com ela, valorizar a pessoa, o indivíduo, porque a gente já está muito para baixo, a gente já está triste, preocupado, ansioso, a gente já está se achando a pior pessoa do mundo, a gente já fica sem vontade, sem ânimo de fazer nada. Então é importante que a gente esteja ali como amigo, como namorado, como irmão, como um pai, às vezes, vê uma filha passando por uma situação, mas que a gente se mostre assim, eu estou com você, eu estou aqui para te ajudar. Eu sei que você está passando por uma dificuldade, às vezes a pessoa não vai enxergar aquilo como um problema, mas estenda a mão,
busque ajuda, mostre para aquela pessoa que é preciso ela buscar um tratamento, às vezes fazer uma avaliação que não seja com um psiquiatra, porque às vezes a pessoa se sente ofendida, com um psicólogo, para que ela comece a trabalhar as emoções, se fortaleça, se equilibre e depois ela comece a enxergar o que realmente ela está vivenciando, que a gente não consegue enxergar. E com isso a gente afunda, a gente adoece, a gente tem perdas financeiras, perdas sociais, às vezes perdas de vidas, que a pessoa está num sofrimento tão grande que não aguenta e atenta contra a própria vida. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, não subvalorize, não fique com raiva dela. Pelo contrário, ajude-a, porque ela está precisando de alguém que trace um caminho com ela e esteja presente. É tudo o que essas pessoas precisam nesse momento. E se for necessário um médico, a gente está aqui para poder dar o auxílio, dar um amparo, usar uma medicação de suporte para que ela tenha condições químicas e emocionais de enfrentar aquela situação tão difícil que ela já passa durante anos ou a curto período, mas que faz um mal muito grande para ela. Então, se você tem alguém que esteja passando por isso, mande esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, de repente vai tocar no coração e ela vai poder buscar ajuda para passar por essa situação e sair desse momento tão difícil que ela está vivenciando. Isso é tudo por hoje. Se você gostou, deixe a sugestão nos nossos comentários. Até o nosso próximo vídeo.